Então, na nossa segunda aula de hoje, vamos trabalhar a orientação humana e vamos trabalhar o texto, o empregado fiel e o empregado infiel. Eu vou estar disponibilizando este texto, quero que vocês copiem o texto, bem como quero que copiem as perguntas da atividade relativas ao texto, certo? Vou fazer a leitura breve do texto. O empregado fiel e o empregado infiel. Para nos orientar a agir conforme os ensinamentos de Deus, Jesus contou a seguinte parábola. Um rico fazendeiro precisava fazer uma longa viagem. E como não tinha ninguém para deixar responsável pela fazenda, ficou preocupado e pensativo. De repente, lhe veio a ideia de escolher entre os seus empregados o mais antigo e fiel, e encarregá-lo de cuidar de tudo na sua ausência. Então chamou e disse: Preciso fazer uma viagem e como não sei por quanto tempo ficarei fora, quero que você cuide de tudo para mim. Cuide para que não falte nada para ninguém e não deixe de pagar os salários no dia certo. O empregado, no entanto, não seguiu as ordens do patrão, e no mesmo dia em que o fazendeiro viajou, ele começou a agir de outra forma. Passou a maltratar quem se aproximava dele, não pagava os salários, vivia bebendo, descuidando de tudo o que o patrão lhe confiara. Eis que um dia, sem avisar, o patrão chegou. Ficou decepcionado com a forma de agir do empregado, mas retomou seu lugar e logo colocou as coisas em ordem. Com esta parábola, Jesus nos alerta para não agirmos como o mau empregado. Ao contrário, precisamos ter cuidado com nossas atitudes no dia a dia. Então, nesse texto, a gente observa a confiança que aquele fazendeiro depositou em seu empregado. Porém, vimos que ao decorrer da parábola, o fazendeiro vai fazer a viagem a qual precisara e deixa algumas orientações para que o seu mais fiel dos empregados e mais antigo faça. Pede para ele que não maltrate ninguém, que pague os salários em dias e que deixe tudo em ordem. Porém, ao sair o fazendeiro, o empregado faz tudo ao contrário. Não paga ninguém, não paga os salários no prazo correto, bebe e deixa tudo descuidado. Não segue, as orientações do patrão. Porém, o patrão volta sem avisá-lo e pega ele de surpresa. E acaba encontrando tudo descuidado, salários atrasados, e isso deixa o patrão com o coração muito triste. Isso acontece com a gente. Às vezes, a gente deposita confiança em uma pessoa. Por exemplo, eu digo, eu confio demais em Joana. Pense como eu confio em Joana. Eu confio em Joana de olhos fechados. Porque eu sei que se eu disser a ela, Joana, amanhã eu não posso dar aula. Você pode dar no meu lugar? Eu sei que Joana vai ir e vai me dar a aula. Porém, ao confiar em Joana algum dia, Joana me falta aula e deixa meus alunos sozinhos lá, sem sequer ter aula. Então, isso é a mesma atitude em que o fazendeiro teve para com o empregado. Ele confiou no seu empregado mais velho e fiel, porém, ele foi traído, certo? Então, o que é que Jesus quis nos ensinar com essa parábola? Que a gente não deve ter essas atitudes do empregado infiel. Devemos demonstrar confiança e ao ser postos em prática e ao ser, submetido a demonstrar essa confiança, nós devemos mostrar que somos confiantes.
principalmente em nossas atitudes diárias, certo? Por exemplo, se eu digo, Cauã Remígio, por favor, meu querido, guarde este lápis, amanhã você me entrega, que tia já fechou o armário dela. Entrego a Cauã Remígio e Cauã Remígio guarda. No outro dia ele me devolve, tia, olhe o seu lápis. Essa atitude dele é a atitude de uma pessoa que é fiel. Então eu tenho, a partir dessa atitude, eu tenho certeza que eu vou poder confiar nele. Mas se eu entregasse o lápis a Cauã e ele não me devolvesse no dia seguinte, tivesse dito que perdeu alguma coisa, eu já não iria ter mais a mesma confiança de que quando eu tive, quando ele me entregou aquele lápis, certo? Então, após o estudo deste texto, essa pequena parábola que Jesus nos ensina, eu vou deixar uma atividade pequena para vocês hoje. São 8 questõezinhas que diz: qual o nome da história que Jesus contou? Jesus nos contou um texto ou uma parábola? Jesus usava das parábolas para poder ensinar os seus discípulos. Então, ele contou uma parábola. O que precisava fazer o fazendeiro? Justifique. O fazendeiro precisava fazer uma viagem, né? E como ele iria demorar, ele precisava que alguém tomasse conta da fazenda em seu lugar. Terceiro, qual a ideia que o fazendeiro teve? Ao pensar bastante que ele precisava fazer essa viagem, ele pensou bastante e teve a ideia de contratar o seu empregado mais antigo e mais fiel, para que este pudesse tomar conta da fazenda durante o tempo que ele ia passar fora. Quarta questão: qual empregado ele escolheu e por quê? Ele escolheu o seu empregado mais velho, aquele que ele também considerava como sendo o mais fiel. Quais deveriam ser as atitudes do empregado? O que foi que o fazendeiro solicitou ao empregado, certo? Pediu para ele, cuide para que não falte nada para ninguém e não deixe de pagar o salário no dia correto. Essas foram as orientações. Continuando, pessoal, o empregado, ele foi fiel, ele conseguiu designar e realizar todas as funções a qual o fazendeiro tinha lhe atribuído. Sétima questão: ao voltar, o fazendeiro se deu por satisfeito com as atitudes do empregado quando ele voltou lá de surpresa e encontrou tudo fora do que ele havia pensado. Ele ficou satisfeito? Justifique. Oitava, qual ensinamento Jesus nos deixou com esta parábola? O que Jesus quis nos ensinar com esta parábola? Que nós devemos ser fiel, não somente como somos postos à prova, mas que devemos ser fiel nas simples atitudes do nosso dia a dia, certo? Então é só isso, a nossa atividade é bem simples, porém fique atento que agora eu tenho algumas orientações.